Boa noite. A mais bombástica delação da Lava Jato coloca Michel Temer sob suspeita. Em conversa gravada com o dono da JBS Friboi, Temer apoia pagamentos da empresa para manter Eduardo Cunha em silêncio. Mas em nota, o presidente afirma que não pediu a compra do silêncio de Eduardo Cunha, que não fez nada que possa comprometê-lo e pede a apuração do caso. No mesmo encontro, no Palácio do Jaburu, Temer indicou um deputado aliado para ajudar a resolver os problemas da JBS Friboi. Delação também envolve Aécio Neves. Na gravação, ele pediu R$2 milhões para pagar advogado, mas o dinheiro ficou com um senador amigo. E mais, o empresário Joesley Batista também revelou que acertava pagamentos ao PT com o ex-ministro Guido Mantega. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Quem já quis tentar algo novo? Quem já se sentiu pequeno? Quem já achou que precisava fazer mais? Quem evoluiu? Quem se engrandeceu? Quem arriscou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Me formei na pós-graduação da Casper em 2015. Depois de tanto tempo trabalhando como jornalista, senti a necessidade de uma reciclagem, de mergulhar novamente no mundo acadêmico em busca de novos conhecimentos. Eu, sinceramente, acho um privilégio, porque veja só, no mesmo espaço eu posso executar a minha função de jornalista, apresentando, escrevendo para o site, escrevendo para a televisão. Tenho a oportunidade de aprender, como tive na pós-graduação, futuramente no mestrado, e também posso, ao mesmo tempo, ensinar, passando a minha experiência num curso extracurricular. Poucas as pessoas têm essa oportunidade e eu, felizmente, tenho. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Bonitinha, você acredita que nós, humanos, somos os únicos seres que habitam o universo? No Todo Seu de hoje, eu vou bater um papo com especialistas em ufologia sobre a crença em civilizações extraterrestres. Fica comigo para conferir. Cristina Padiglione conta os maiores segredos dos bastidores da TV. E no nosso palco tem samba de primeira grandeza com o meu amigo Dudu Nobre e Arthur Espíndola. Ó Virgem Santa, olhai por nós, ó Virgem Santa, pois precisamos de paz. Simplesmente impecável. Vem, tô te esperando. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Em Belém do Pará. Uma nova delação premiada abala mais uma vez o mundo político do país. O empresário Joesley Batista, dono da JBS das marcas Friboi e Seara, gravou o presidente da República, Michel Temer, dando aval para a compra do silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, preso desde o ano passado pela Operação Lava Jato. Agora há pouco, o presidente Temer se reuniu com ministros e aliados e, por meio de nota, negou as acusações. O empresário da JBS também cita o senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB. Segundo o delator, o tucano pediu R$2 milhões. Joesley também afirmou que o ex-ministro da Fazenda de Lula e Dilma, Guido Mantega, distribuía propinas a parlamentares petistas. Ao longo desta edição, traremos a cobertura completa da delação do empresário Joesley Batista. Delator da Odebrecht, Fernando Miliaccio, diz que o ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht, esvaziou contas e planejou fuga de executivos em 2014. Em delação, Migliaccio disse que pouco antes de julho de 2014, Marcelo Odebrecht procurou o setor de operações estruturadas, conhecido como Departamento de Propinas da empreiteira, para determinar que todos os funcionários da área saíssem imediatamente do Brasil.
Migliatti disse que a empresa auxiliaria financeiramente a saída do país de quem aceitasse a proposta. Segundo o ex-diretor, o auxílio compreendeu desde a obtenção do visto até o pagamento com moradia e permanência no exterior. Aos procuradores, Fernando Migliatti afirmou que decidiu ir para a República Dominicana e a família dele se mudou para os Estados Unidos. Poucos meses depois, ele conta que conseguiu um visto de trabalho norte-americano e decidiu se mudar definitivamente para Miami em outubro de 2014. O ex-diretor contou que no mesmo período, a empreiteira também iniciou um processo de encerramento das cerca de 30 contas que utilizava para operar o sistema de pagamentos ilegais no exterior. Segundo ele, para fechar as contas, foi montada uma operação para justificar a transferência dos valores para o Brasil. De acordo com Migliatti, um funcionário da empreiteira elaborou um contrato fictício para realizar a operação. Segundo ele, um total de 25 milhões de dólares foram resgatados, principalmente de bancos da Áustria e de Antígua. Foto mostra Lula com o empreiteiro Léo Pinheiro durante visita ao sítio de Atibaia, no interior de São Paulo. Segundo o Ministério Público, a propriedade pertence ao ex-presidente. O petista nega. Na foto, Lula aparece com uma camisa azul listrada ao lado de Léo Pinheiro, com a mão no ombro do empreiteiro. A fotografia foi anexada pelo Ministério Público Federal ao processo em que Lula é réu no caso do triplex em Guarujá e pode ser usada como prova da relação de Lula com o ex-presidente da OAS. O sítio em Atibaia não faz parte deste processo. De acordo com investigações da Lava Jato, o imóvel, que está formalmente no nome de 2 sócios de Fábio Luiz, o Lulinha, um dos filhos de Lula, foi reformado pelas empreiteiras OAS e Odebrecht. Em depoimento na semana passada, diante do juiz Sérgio Moro, Lula admitiu que se reuniu com Léo Pinheiro para tratar de obras na cozinha do sítio. No entanto, o petista disse que a reunião foi no seu apartamento, em São Bernardo do Campo. Também foram anexadas 2 fotos de Lula ao lado de Paulo Gordilho, arquiteto e, segundo a Lava Jato, responsável por parte das obras no sítio em Atibaia. Léo Pinheiro também apresentou à Justiça uma troca de mensagens com Paulo Gordilho. Na conversa, comentários sobre obras na infraestrutura do sítio de Atibaia. Gordilho chegou a dizer que iria até lá para esvaziar e impermeabilizar o lago. A mensagem foi enviada no dia 6 de junho de 2014. De acordo com o portal da Transparência, seguranças de Lula estiveram no sítio entre os dias 6 e 10 de junho daquele ano. E o Ministério Público Federal também apresentou outros documentos ao processo do triplex. Os procuradores da Lava Jato anexaram agendas que mostram ao menos 23 reuniões e viagens de Lula com diretores da Petrobras nos 2 mandatos do petista. Nos documentos constam os nomes de Paulo Roberto Costa, Renato Duque e Jorge Zelada, todos já condenados em processos da Operação Lava Jato. Apenas Paulo Roberto, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, tem 11 agendamentos de conversas com Lula entre os anos de 2005 e 2009. Os encontros contradizem o que Lula disse ao juiz Sérgio Moro. No interrogatório, o ex-presidente disse que desconhecia ilegalidades na estatal e afirmou que um presidente da República não tem reunião específica com o diretor da Petrobras, mencionando 2 exceções durante seu governo. A defesa do ex-presidente Lula afirma que esses papéis não provam nada contra ele. De acordo com os advogados, as 73 testemunhas ouvidas na ação com a obrigação de dizer a verdade inocentaram o ex-presidente ao mostrar que ele não é e nem jamais foi proprietário do triplex e muito menos participou de qualquer ato ilícito envolvendo a Petrobras. João Santana e José Eduardo Cardoso trocam acusações. O ex-ministro aponta contradições na delação do casal de marqueteiros. Santana nega.
João Santana resolveu contestar a entrevista do ex-ministro José Eduardo Cardoso por meio de nota. Classificou as declarações de grotescas e absurdas. Ao jornal O Globo, o ministro da Justiça de Dilma tinha negado ter passado informações sobre a Operação Lava Jato à ex-presidente, que, por sua vez, segundo João Santana, tinha avisado o casal da prisão iminente. Na nota de hoje, o marqueteiro insistiu que Dilma Rousseff avisou por uma mensagem com metáforas de que ele e a mulher seriam presos a qualquer momento. O casal apresentou o e-mail como prova dessa informação. No texto, João Santana cita duas situações que comprovariam a sua versão. Ele diz: por que chamaríamos na sexta, 19 de fevereiro, o nosso então advogado, Fábio Tofik, para que viesse às pressas a Santo Domingo? Por que cancelaríamos nosso retorno ao Brasil dias antes, com passagem comprada e com reserva já confirmada? Na entrevista, José Eduardo Cardoso disse que 70 milhões de reais declarados na campanha eleitoral de Dilma seria muito dinheiro para ter que pagar um valor por fora, o Caixa 2. Mas o marqueteiro, na nota de hoje, rebateu, falou que o altíssimo custo oficial da campanha não é prova de que não houve pagamentos não contabilizados. Segundo João Santana, esse argumento não se sustenta para qualquer pessoa que conheça os custos e a realidade interna das campanhas. Ele disse que já mentiu para defender a ex-presidente, mas que agora falou que sabia sem contradições e ironizou. Não houve Caixa 2 nas campanhas de 2010 e 2014? Pra cima de mim, José Eduardo. O ex-ministro fez sua tréplica, também em nota. Reafirmou que há contradições, sim, nos depoimentos de João Santana e Mônica Moura e que é esperado que se defenda a delação para obter condições mais vantajosas para o cumprimento de sanção penal. Cardoso voltou a negar que soubesse antecipadamente da prisão do casal. O presidente Michel Temer foi gravado pelo dono do frigorífico JBS Friboi, dando aval para a compra do silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, preso desde o ano passado pela Operação Lava Jato. Segundo reportagem do jornal o Globo, Michel Temer e Joesley Batista, dono da empresa JBS Friboi, se encontraram de forma privada em Brasília. Durante o encontro, Temer foi informado pelo próprio empresário que a Friboi estava pagando uma mesada para manter em silêncio o ex-deputado Eduardo Cunha, preso e condenado pela Operação Lava Jato. Ao ser informado da mesada, Temer teria respondido ao dono da JBS: tem que manter isso, viu? Em outro trecho da conversa, o presidente Michel Temer indicou o deputado federal Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, para resolver um assunto entre a empresa JBS Friboi e o governo federal, diz a reportagem. Loures é conhecido em Brasília como o homem de confiança do presidente da República. Posteriormente, o deputado foi filmado pela Polícia Federal recebendo uma mala com R$500 mil em dinheiro enviado pela mesma Friboi. Os diálogos entre o presidente da República e Joesley Batista foram gravados por orientação da Procuradoria-Geral da República, assim como a entrega de dinheiro ao deputado do PMDB. Em acordo de delação premiada firmada com os procuradores da Lava Jato, Joesley informou que pagou R$5 milhões para obter o silêncio de Eduardo Cunha na prisão. O ex-presidente da Câmara exigia o pagamento da mesada para não revelar as ligações com o frigorífico durante a tramitação na Câmara dos Deputados de projetos de interesse do frigorífico. A mesada a Eduardo Cunha era entregue, segundo Joesley Batista, ao doleiro Lúcio Funaro, braço direito do ex-presidente da Câmara. O empresário também afirmou que pagou R$20 milhões a Eduardo Cunha para ajudar na aprovação de um projeto de desoneração tributária no setor de frangos. As informações repassadas por Joesley Batista à Procuradoria-Geral da República fazem parte do acordo de delação premiada da JBS com a Operação Lava Jato. No acordo já homologado pelo ministro Edson Fachin, 7 executivos delatores da JBS não serão presos nem devem precisar usar tornozeleiras eletrônicas. Eles devem pagar apenas R$225 milhões em multas. E o empresário Joesley Batista entregou à Procuradoria-Geral da República uma gravação em que o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, pede R$2 milhões.
Segundo Joesley Batista, Aécio disse que precisava da quantia para pagar despesas com a defesa na Lava Jato. O tucano citou o advogado criminalista Alberto Toron, que o defenderia. O encontro entre os dois teria ocorrido num hotel em São Paulo. O empresário disse que aceitou o pedido. O jornal O Globo traz o seguinte diálogo travado entre Joesley e Aécio. O empresário diz para o tucano: "Se for você a pegar em mãos, vou eu mesmo entregar. Mas se você mandar alguém de sua confiança, manda alguém da minha confiança." Aécio respondeu: "Tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer delação. Vai ser o Fred com um cara seu. Vamos combinar o Fred com um cara seu, porque ele sai de lá e vai no cara. E você vai me dar uma ajuda do caralho." De acordo com o delator, Aécio teria indicado o primo Frederico Pacheco de Medeiros para receber o dinheiro. Fred, como é conhecido, foi diretor da CEMIG, nomeado por Aécio e um dos coordenadores de sua campanha presidente em 2014. Segundo Joesley, quem levou o dinheiro a Fred foi o diretor de Relações Institucionais da JBS, Ricardo Saúde. Foram 4 entregas de R$500 mil cada uma. A Procuradoria-Geral da República diz ter elementos para afirmar que o dinheiro não foi repassado a advogado algum. Segundo o Globo, a Polícia Federal gravou Fred repassando as malas para Menderson Souza Lima, secretário parlamentar do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas Gerais, aliado de Aécio Neves. Os senadores Aécio Neves, do PSDB, e Zezé Perrella, do PMDB, ainda não se manifestaram. E agora é o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a notícia que abalou a República. O dono da JBS afirmou em depoimento que Temer deu aval para a compra de silêncio de Eduardo Cunha. De um presidente da República, espera-se que aproveite a vitrine oferecida pelo cargo para irradiar confiança e bons exemplos. A delação do grupo JBS atesta algo que as confissões da Odebrecht já haviam insinuado. Michel Temer não é solução, ele é parte do problema. Os brasileiros pessimistas imaginavam que Temer fosse apenas refém da banda podre. Os brasileiros desesperados já intuíam que alguém que presidiu o PMDB por 15 anos não poderia ser senão parte do lixão. A pergunta de $1 milhão é a seguinte: um presidente da República que é gravado avalizando a compra do silêncio do presidiário Eduardo Cunha, que ameaçava implodir o governo, conseguirá concluir o mandato? O mais irônico é que a nova explosão chega no instante em que Temer vendia a tese segundo a qual seu governo, em um ano, recolocara a economia nos trilhos. Houve até quem enxergasse uma luz no fim do túnel. As novidades da Lava Jato indicam que pode ser a luz de uma locomotiva vindo na contramão. Palavras como renúncia e impeachment estão de volta ao noticiário. Boa noite. E o presidente está reunido com ministros, políticos aliados e o núcleo de comunicação do Palácio do Planalto. Em nota divulgada agora há pouco, Temer disse que jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Não participou nem autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboração com a justiça pelo ex-parlamentar. E destaca que o encontro com o empresário Joesley Batista ocorreu no começo de março no Palácio do Jaburu, mas não houve diálogo, nada que pudesse comprometer a conduta do presidente da República. O presidente defende ampla e profundamente investigação para apurar todas as denúncias veiculadas pela imprensa, com a responsabilização dos eventuais envolvidos em quaisquer ilícitos que venham a ser comprovados. E no Congresso, a notícia de que Temer teria autorizado a compra do silêncio de Eduardo Cunha chegou a ser lida pelos parlamentares da oposição. As sessões na Câmara dos Deputados e no Senado foram encerradas logo depois da divulgação da delação da JBS. O senador Lindbergh Faria, do PT, leu parte da reportagem do jornal O Globo no plenário do Senado. Já estamos começando a discutir a apresentação de um pedido de impeachment imediatamente do presidente Michel Temer. Falo isso porque eu quero aqui ler rapidamente, senhor presidente, não vai durar um minuto. Uma notícia agora publicada por Lauro Jardim. Dono da JBS grava Temer dando aval para a compra de silêncio de Cunha.
Senadores que apoiam o governo Temer criticaram Lindbergh. Estou achando hilário o comunicado do senador Lindbergh. Não seria o SUS falando mal lavado? É como se estivesse anunciando uma grande vitória porque saiu uma notícia na imprensa. Quando saem as delações escabrosas, tipo partidos que se venderam para poder apoiar a Dilma, é tudo mentira. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, voltou a falar da pauta do dia e encerrou a sessão pouco depois, sem fazer comentários sobre a notícia. Na Câmara, o deputado Glauber Braga, do PSL, também leu a notícia. Temer indicou o deputado Rodrigo Rocha, PMDB do Paraná, para resolver um assunto da JBS. Posteriormente, Rocha foi filmado recebendo uma mala com 500 mil. Houve muita discussão em seguida. Cadeia no Lula! Como vota Temer? PDT! Microfone não. No microfone não, deputado. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, também não falou sobre o assunto e encerrou a sessão. E manifestantes estão neste momento na frente do Palácio do Planalto em Brasília. A concentração começou logo depois da divulgação das primeiras notícias sobre as denúncias envolvendo o presidente Michel Temer e o grupo JBS. Os manifestantes seguram cartazes e gritam palavras de ordem, pedindo eleições diretas. Na delação que firmou com a Procuradoria-Geral da República, o empresário Joesley Batista afirmou que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, seria o elo entre a JBS e o Partido dos Trabalhadores. Segundo o dono da JBS, Guido Mantega operava para a empresa conseguir vantagens com o BNDES. Os delatores ressaltam, no entanto, que Mantega não pegava o dinheiro para si próprio, mas sim para o Partido dos Trabalhadores. Joesley disse ainda aos procuradores que parecia que Mantega, com quem tratava de propinas para o PT, gerenciava uma verdadeira conta corrente do partido. Em 2014, a JBS foi a maior doadora das campanhas políticas. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, investiu 366 milhões de reais em diversos partidos. Nesta prestação de contas não está computado o dinheiro de Caixa 2. Caso o presidente renuncie, sofra impeachment ou seja cassado, quem assume por 30 dias para organizar a eleição indireta é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Em caso de impedimento de Maia, o próximo da linha sucessória é o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, e em seguida a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. A eleição indireta é realizada pelos parlamentares do Congresso Nacional. E agora vamos ao comentário de Bob Fernandes. Agora à noite, no jornal O Globo, Lauro Jardim, colunista, deu uma notícia bombástica de extrema gravidade. Joesley e Wesley Batista, donos da Friboi, teriam gravado o presidente Temer dando aval para comprar o silêncio de Eduardo Cunha, que está preso. Ao ser informado pelos empresários sobre o pagamento, Temer teria dito: tem que continuar isso, viu? Isso teria sido gravado num celular. Temer indicou o deputado Rodrigo Lures para resolver problemas da JBS no governo. O deputado indicado por Temer foi filmado pela Polícia Federal ao receber da Friboi numa mala 500 mil reais. E o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, foi gravado, segundo o Globo, pedindo 2 milhões a Joesley. Dinheiro esse entregue a um primo de Aécio e depositado na conta de uma empresa do senador Perrella, também do PSDB mineiro. Essa história, sendo confirmada, estraçalha o que resta do governo Temer e também Temer. Os que, inclusive no Supremo Tribunal e TSE, tentavam manter Temer na presidência, apesar de tudo que já se sabe sobre ele e seu grupo, agora perdem a condição de fazê-lo. Essa notícia, pela sua dimensão, altera de maneira radical tudo que está a caminho na Lava Jato, mas não apenas nas reformas da Previdência, trabalho e não apenas. Entrará em pauta inevitavelmente a eleição de um novo presidente.
Temer e os seus, Aécio e demais citados nessa bombástica notícia, quem quer que tenha embarcado nessa história desde o final da eleição de 2014, esqueceu-se de velha e importante lição deixada pela Revolução Francesa. Robespierre sempre morre no final. Boa noite. E segundo o jornal O Estado de São Paulo, o deputado Rodrigo da Rocha Loures, do PMDB do Paraná, está em Nova York. O parlamentar teria recebido uma mala com R$500 mil, segundo Joesley Batista. De acordo com o Estadão, o PMDBista já havia viajado para um encontro com investidores antes da delação feita pelo dono da JBS à Procuradoria-Geral da República. E por volta das 8 horas da noite, o deputado federal Alessandro Molon, da Rede Sustentabilidade do Rio de Janeiro, protocolou o pedido de impeachment do presidente Michel Temer, do PMDB. O pedido foi feito na Secretaria-Geral da Câmara após as revelações feitas na delação do empresário Joesley Batista, da JBS. O pedido ainda precisa ser aceito pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro. Se for aceito, será criada uma comissão especial para analisar o assunto. No plenário da Câmara, o deputado Afonso Florense, do PT da Bahia, foi um dos parlamentares que gritaram pelo impeachment de Temer. Segundo ele, se for confirmada a veracidade do conteúdo da gravação, acabou o governo. E agora vamos ao comentário de Vinícius Torres Freire. Ele fala sobre as consequências na economia com este novo escândalo na política nacional. Existe uma gravação que mostra que o presidente da República, Michel Temer, sabia que o frigorífico JBS pagava propina, suborno para Eduardo Cunha na prisão, não delatar coisas inconvenientes ou criminosas sobre o governo. A revelação é do jornal O Globo. A se confirmarem essas revelações gravíssimas, o país vai virar de cabeça para baixo e não vai ser só na política. Não se sabe se Temer vai poder continuar no poder. Pode ser por impeachment, talvez. Pode-se usar o julgamento do TSE de junho sobre a cassação da chapa Dilma Temer para afastar Temer. Isso tudo já vai criar uma incerteza enorme e já vai prejudicar a economia do país e não só, claro. O próprio fato de haver uma discussão sobre isso vai levantar os juros, vai talvez levantar o dólar e vai prejudicar o progresso que estava vendo até agora. Pior que isso, sem o governo Temer, sem saber qual vai ser o próximo governo e como ele vai ser eleito, é possível que as reformas vão para o buraco. É possível que a reforma da Previdência não passe, é possível que as melhorias institucionais do país parem, é possível que todo o progresso, que foi pequeno, mas foi importante até agora, vá para o buraco, entre outros prejuízos para a economia brasileira. O país entrou num ritmo do desconhecido. Boa noite. A repercussão na internet e nas redes sociais sobre a divulgação da conversa de Temer com o empresário Joesley Batista já é bem grande. Além do bom humor do brasileiro, que prevalece em alguns memes, como é o que diz que já é impeachment no Japão. Há também textos em tom crítico e o compartilhamento de reportagens dos principais jornais. O Supremo Tribunal Federal informou agora há pouco que não vai se pronunciar sobre a delação premiada de executivos da empresa JBS. Por enquanto, apenas se sabe que os empresários citaram o presidente da República, Michel Temer, o senador Aécio Neves e o ex-ministro Guido Mantega. Cabe ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato na Corte, homologar o acordo de delação, de colaboração e também retirar ou manter o sigilo dos depoimentos e provas entregues pelos executivos. O ato dá validade jurídica à delação e permite à Procuradoria-Geral da República iniciar formalmente as investigações. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Boa noite, até amanhã. Participe da prova ciclística 9 de julho. Inscrições abertas no site gazetaesportiva.com/prova 9 de julho. Assista agora, Todo Seu.